Shalom a todos, Boker Tov. Olha só que coisa mais louca, já de manhã nós já vamos ter aqui uma mensagem para o dia. Nos apressamos de manhã e por causa da escola, da filha, e por causa que estávamos atrasados e fica aquele estresse no ar, aquela coisa. Então a gente conseguiu chegar em tempo, demos uma acelerada ali, né? Tirar no pé, como a gente fala, né? Dar uma corridinha a mais ali, o que já não é legal, né? Porque você tem que andar no trânsito de maneira responsável. Então corremos, chegamos, levamos a filha à escola, não se atrasou, tudo certo. E de repente eu chego aqui, tudo pronto, né? Para gravar e liga as coisas e faz um chimarrão e tudo mais. E cadê o celular? Pois é, cadê o celular? O celular eu esqueci na bateria lá em casa. Então, a mensagem aqui não é uma mensagem exatamente aqui para o nosso dia 89, mas de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shemirat Lashon, mas a mensagem é a seguinte, que é muito conhecida, do rei Salomão, né, sei lá, vamos tentar entender. Hamelech é Shelomo, Hamelech. O homem pode fazer planos, não tem problema, o homem pode fazer planos. Quem dá a palavra final é Hashem. Ponto final. Ponto final, quem dá a palavra final é Hashem. Então, às vezes, nós nos apressamos, parece que tem pressa para morrer, não sei, o mundo vai terminar. Fazemos as coisas assim, de qualquer jeito, e aí esquecemos aquilo que na verdade precisava, porque se não tivesse, não teria como nem me comunicar aqui e tudo mais. Então, de forma, graças a Deus, a gente tem a tecnologia, liga o computador, então aí coloca um WhatsApp ali, né? O WhatsApp Windows, manda uma mensagem, traz meu celular, papapá, porque eu estou a pé aqui. Então, lembrem-se disso no dia 89. Sempre lembrem lá no dia 89 de não fazer Lashon Hara, de fazer Shemirat Lashon, que não tem nada a ver com o assunto. Lembrem-se de que você pode fazer muitos planos e deve fazer muitos planos. Deve fazer muitos planos, mas a palavra final é de Hashem. Então sejam todos muito bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon. Vou me ajeitar aqui, que coisa não foi fácil hoje. Então, uma lição a cada dia do Hafetz Haim, e é Haim que fala, não é Haim, às vezes eu falo errado, é Haim, é Hafetz Haim. O rabino Israel Meir Kagan é Cohen, porque ele era Cohen. Então, uma lição a cada dia, dia 89, que diz respeito ao dia 29 de Kislev, do primeiro ciclo, e 30 de Sivan, do segundo ciclo. Eu vou ler a máxima do dia e nós vamos entender. Esse dia de hoje, esse ensinamento de hoje, parece que não tem muito a ver com os nossos dias de hoje mesmo. Parece que está lá, que é antigo, lá 100 anos atrás, mais do que 100 anos atrás, quando então ele dedicou a sua vida à boa fala e tudo mais, porque existiu muito esse negócio dos casamenteiros, né? Lembrem-se que nós estamos aqui nas questões de relacionamento, segunda sessão 2, né, que é sobre a fala crítica construtiva, né? E nós só tivemos a primeira parte, a segunda parte, e nós estamos na terceira parte de questões de relacionamento. Ele vai afunilando tudo, né? Tudo que a gente veio aprendendo desde o primeiro dia vai sendo uma somatória, vai somando e nós vamos colocando nos nossos dias e na nossa vida prática. Tudo aquilo que a gente já aprendeu, não é? De não depreciar, de não prejudicar, de não deixar a vaca Lashon Hara, todas essas coisas, o que é e o que não é Lashon Hara, como é que eu posso me direcionar, como é que eu posso me comunicar com a pessoa fazendo alguma coisa que aparentemente seria Lashon Hara, quando é que não é e tudo mais. Aqui em questões de relacionamento, principalmente sobre casamentos. Mas nós vamos entender que mesmo que hoje, e existem, tá? Ainda existem os casamenteiros, né? Judaicos e Bnei Noah também, né? Aqueles encontros, né? O Shidur, para encontros de casamento e tudo mais, isso ainda existe, mas numa vida comum, que não está direcionada ali, não está focada na religião, tudo mais, e você está aqui assistindo, sei lá, caiu de paraquedas, nós vamos entender que a nossa fala, às vezes, tem a ver com isso, mesmo que nós não sejamos casamenteiros.
nem conselheiros e nem aquela terceira pessoa. No nosso dia a dia, o pitaco que a gente dá na vida do outro, quando é que deve dar, quando é que não deve dar, por que é que deve dar, por que é que não deve dar. Então, realmente é muito prático para todos nós. Então, fala crítica construtiva, questões de relacionamento, já falamos sobre emprego, sobre sociedade, mas o foco principal é casamento. Então, sejam bem-vindos para nós aprendermos mais alguma coisa sobre casamento, principalmente sobre como não estragar o casamento dos outros e também não incentivar um casamento que você percebe que não vai dar certo ou que se der certo vai ser sofrência, enfim, nós queremos para o outro o que nós queremos para nós mesmos, né? Aqueles alicerces onde está fundamentada toda a Torá, não é? Fazer para o semelhante aquilo que nós queremos que o semelhante faça para nós. Então, eu vou ler a máxima do dia. Quando reagimos a um ataque verbal, o resultado é outro ataque verbal pior. Olha só, é outro ataque verbal pior. Parece bem simples, porque realmente fica o bate-boca, né? Aquilo que nós conhecemos como bate-boca, quando nós somos agredidos verbalmente e respondemos verbalmente. Não quer dizer que nós devamos responder no soco. Quer dizer que nós devemos aqui conhecer a qualidade do silêncio e não levar aquilo adiante, justamente para não ter o tal do bate-boca. Vou pegar uma água, porque eu tinha até esquecido de encher o meu copinho d'água. Então, é o que eu digo. Eu não, né? Eu não, mas os sábios, que a gente pode planejar muitas coisas, mas quem dá a última palavra realmente é Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nirah bidvaro. Uma água sempre é bom. Sem mais delongas, informação vital. Esse é o subtítulo. Nós sabemos que primeiro nós vamos falar sempre das leis, de não fazer lashon hará, e depois nós vamos falar alguma coisa mais filosófica, enfim, do Sefer Shmirat HaLashon, parte direita do livro, que vai falar sobre a máxima, não é? E nós vamos entender que sempre há uma conexão, tá? Sempre há uma conexão que nós vamos colocar, são exemplos, são partes realmente mais contextuais, né, daquele lashon hará que nós estudamos antes. Então, informação vital. Aquele que está informado sobre os preparativos de um shidur e tem informação negativa sobre uma das partes, tem uma responsabilidade, em certos casos, de oferecer sua informação sem aguardar que ele peça. Então lembrem que o casamenteiro faz isso, é o trabalho do casamenteiro. O conselheiro é aquele que vai aconselhar porque foi chamado. Uma terceira pessoa, às vezes foi perguntado ou não, nós já estudamos isso, né? De 88, de 87, de 86. Aqui nós estamos falando de um caso um pouco diferente. Eu vou me colocar sempre como exemplo, né? Porque eu não posso ficar falando dos outros, porque eu não posso fazer lashon hará, né? Nós estamos nesse treinamento e também não posso falar sobre a vida de vocês, colocar vocês como exemplo. Então o exemplo serei eu, aquele que está informado. Eu estou informada, eu sei dos preparativos de um shidur, eu sei que existe ali um pré-casamento, vamos dizer assim, né? Existe ali a possibilidade de se concretizar um casamento, e eu tenho uma informação negativa sobre uma das partes, e eu tenho responsabilidade. Em que caso? Ele vai explicar, mas em certos casos eu tenho a responsabilidade de oferecer a informação negativa sobre essa pessoa, mesmo sem ter sido perguntada. Nós vamos entender, e já dá para perceber aqui no ar, que vai dizer respeito à gravidade da coisa em si, né? A gravidade. Então, o mandamento, e esse é importante, não fiques parado enquanto o sangue do teu irmão está sendo derramado, lá em Vaikra 19:16. Estou vendo que vai dar ruim. Existe algo negativo, grave sobre fulano. Estou sabendo deste possível, deste quase certo, dos preparativos para acontecer
um casamento. Sei sobre isso. Não posso ver você derramar o seu sangue, né, tendo o seu sangue derramado. Aqui vamos usar essa metáfora, né, com relação ao nosso entendimento aqui, com relação ao nosso estudo de não fazer relacionar. Eu não posso ver que você vai se dar mal sabendo que isso vai acontecer, conhecendo essa coisa negativa, mesmo que você não tenha me perguntado. Eu preciso falar, mas nós vamos entender em que momentos, não é? Então, não fiques parado enquanto o sangue do teu irmão está sendo derramado. Exige que ofereçamos informação se estivermos sabendo que uma das partes no possível casamento tem defeitos físicos, psicológicos ou espirituais sérios, que pelos padrões objetivos possam vir a interferir no casamento e que essa informação esteja sendo ocultada da outra parte. Então eu sei, eu sei, Sharon sabe que você tem problemas físicos importantes. Aqui ele diz psicológicos e espirituais. Já posso ir dizendo aqui de antemão, vamos tirar aqui da nossa cabeça a parte quando ele diz problemas sérios aqui, espirituais, não é encosto, tá, das outras religiões. Não é essa coisa, não é obsessão, não é isso, sabe? Problemas espirituais, aqui é um pouco diferente. E quando ele fala em psicológicos, para os dias de hoje, nós vamos trazer para psiquiátricos mesmo, aquilo que é considerado patologia. Por quê? Porque psicológicos, nos tempos de hoje, nós vamos entender assim aquela pessoa que tem uma tendência depressiva, ou que às vezes fica raivosa facilmente, irado, mas são coisas psicológicas passageiras, vamos dizer assim, uma TPM de uma mulher. Não é esse tipo de problemas psicológicos. E o físico não é faltando um dedo, não, são problemas sérios. E nós vamos entender porque ele vai dar aqui as condições. Então vamos entender quando for, por exemplo, psicológicos, nós estamos falando de algo mais profundo, que seja grave, que seja determinante de como vai ser este relacionamento. E nós queremos ajudar as pessoas a se unir, mas não a ficarem fazendo famílias e famílias não só infelizes, mas doentes, problemáticas. Nós queremos crescer e multiplicar e com saúde, não é? Saúde mental e física. Mais uma vez, as condições que permitem falar negativamente para conseguir um propósito construtivo devem ser cumpridas. Lembram que nós sempre temos as condições lá no começo, quando nós começamos principalmente na parte prática, né, da fala crítica construtiva, condições, várias condições. Vou dar um exemplo aqui para vocês relembrarem, puxa da memória aí. Vai mudar o resultado? Então vale a pena eu falar se vai mudar o resultado. Vai mudar o resultado para melhor? Eu não vou causar problemas? Eu não vou só aqui estar adquirindo mérito negativo para mim mesma? Quais são as condições? Não é? Eu fui perguntado, não fui perguntado? São essas coisas assim, né? As condições. Ele vai dar aqui 7 condições, tá? Para que seja um propósito construtivo eu falar sem ter sido perguntada. Deixa eu dizer para vocês lembrar sobre o que eu estou falando. Condição número 1. A informação deve ser em primeira mão ou claramente dita como de segunda mão e não verificada. Quer dizer, eu tenho que saber disso. Primeira mão. Sharon tem que saber o que está falando. Eu sei que ele ou ela é esquizofrênico. Eu sei que ele tem um problema que é irreversível, que ele não pode ter filho, sei lá. Eu sei disso. Eu sei que é uma pessoa que se fica violenta, realmente. Eu sei isso e é de primeira mão. Quando for de segunda mão, eu preciso deixar claro quando for falar. Olha, eu quero te dizer sobre esse seu futuro casamento, sobre isso e aquilo, mas eu quero deixar claro que eu não verifiquei isso, é de segunda mão, mas claramente eu confio em quem me disse. Por exemplo, esta é a primeira condição. Vejam como que as coisas acontecem sim nos nossos dias de hoje, né? Sim,
Você fica sabendo lá, vai lá querer meter o bedelho, perde até o amigo, né? Eu já perdi porque me meti nesses assuntos, perdi o amigo. O amigo se deu mal, na verdade, né? Eu fui com boa intenção, mas perdi o amigo. Então eu não sei o que era melhor, se era ele, já que ele ia se dar mal mesmo, de repente eu não deveria ter perdido o amigo. Nós vamos entender aqui que uma das condições também é falar quando você tem ideia, certeza de que não será ignorada a sua informação. Foi ignorada a informação quando eu dei, neste caso eu perdi o amigo. Bom, segunda condição, deve tratar-se sem dúvida de um problema considerado pelos padrões objetivos. Por exemplo, uma doença que enfraquece a pessoa ou a família, se for hereditária. Desordens psicológicas severas, tendências à violência, problemas graves naquela visão das questões básicas da vida judaica, por exemplo. Um estilo de vida imoral e não uma questão de opinião pessoal. A pessoa tem uma opinião lá, não, ela tem que estar ali sendo imoral mesmo, né, nesse caso. Mesmo que se tenha certeza de que não é isso que a outra pessoa deseja, também deve ficar claro que a informação está sendo oculta da outra parte. Quer dizer, não é uma opinião minha que a pessoa é imoral, ela tem que ser mesmo. Então vamos começar lá do comecinho. O que significa enfraquece a pessoa ou a família se for hereditária? Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês que eu já tinha deixado separado. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu muito admiro, mas eu vou dar esse exemplo e não significa que aconteceu isso com ele. Nós temos aqui Stephen Hawking, tá? O Stephen Hawking, olha aqui, físico, renomadíssimo, nos deixou acho que em 2018, se eu não me engano, tá? Renomadíssimo, ele é um estudioso, ele foi um estudioso muito importante sobre os buracos negros. Ele tinha uma doença, porque se vocês não conhecem, ele pode ver que ele está todo tortinho. Ele tinha uma doença degenerativa, meio que de tudo. Então eu não vou dar aqui as aulas de medicina. Ele não teve uma perda cerebral, não teve, muito pelo contrário, ele foi evoluindo, ele foi se melhorando cada vez mais, né? O tipo da pessoa que fez do limão uma limonada, mas muito inteligente, né? Sobre os QIs e os Qs e tudo mais. Quando ele casou, se eu não me engano, se eu não me recordo, se eu não estou errando aqui, se eu me recordo, ele tinha uns 23 anos quando ele casou. Ele estava normal, ele estava bonito, saudável, tá? Ele foi começando a ter esses problemas dessa degeneração, uma doença muito rara, tá? Em todos, uma atrofia total dos membros, do corpo, de tudo, né? Não falava, várias coisas. Ele foi tendo isso logo no começo do seu casamento, e isso foi bem acelerado, né? Ele teve, depois que começou, nunca mais parou, ele teve enfim, foi longe, mas morreu com 70 e poucos anos, teve uma vida, graças a Deus, teve uma vida, teve filhos, casou-se e tudo mais. Então ele não sabia, ele se casou, o seu cônjuge, a sua esposa não sabia, ninguém sabia, sei lá. Mas eu sei, né? Por exemplo, ele já sabia, vamos fazer de conta, este meu amigo já sabia, e eu sabia, que ele tem essa doença degenerativa, e isto pode ser um fardo muito grande, pode ser muito difícil, pode ser hereditário, né? Este caso dele eu não sei se é, mas são só exemplos aqui que eu estou dando. O trabalho vai ser triplicado, dobrado, difícil para a esposa, difícil para ter os filhos, difícil para um relacionamento, seja ele um relacionamento do dia a dia, seja um relacionamento amoroso, difícil para tudo, né? Beirando a impossibilidade, beirou o impossível, ele é um vencedor, ele foi um vencedor, ele e sua família. Eu sei disso e não te conto, só porque você não me perguntou. Você pode estar fadada a sua vida inteira e não era bem aquilo que você queria. Então esse é um fato físico forte que eu quis dar aqui para ficar claro que não é qualquer coisinha, tá? Aí eu sei de um problema psiquiátrico, hereditário, uma esquizofrenia mesmo, um processo bipolar, né? Um transtorno bipolar afetivo, por exemplo, muito grave, né? Que ocasiona surtos e tudo mais, e que tem, dentro da medicina, 15% de chance, isso é verídico, tá, gente? 15% de chance
de os seus filhos também terem. O que pode deixar você numa situação muito depressiva, o que pode deixar você numa situação de surto psicótico, o que pode ser grave, pode ser violento, pode ser de tudo. Pode dar ruim completamente. Eu sei disso e não te digo. Nesse momento, tanto faz perder o amigo, porque é muito sério. Nós estamos incentivando aqui a virar um casal e tudo mais, aquela pessoa que a gente conhece, porque os que a gente não conhece, a gente não sabe, né? Mas não é proliferar a palavra, mas ter filhos, é aumentar as famílias com mais problemas ainda. Então, talvez, não que essa pessoa não tenha chance de ser feliz, todo mundo tem. Mas, se você sabe, você vai alertar, não é? Aí, quando a gente fala sobre aquela pessoa, das coisas básicas do judaísmo, não é simplesmente não cumprir o Shabat, porque nós sabemos que dentro do Rabat, alguns sábios e alguns rabinos hoje, reforçam hoje, no dia de hoje, que nós, menino, não devemos não trabalhar no Shabat, não devemos cumprir o Shabat. Já outros dizem que o quanto mais nós pudermos fazer, melhor. Então vamos entrar aqui em umas coisas básicas de quem segue a religião judaica. Então, que coisas básicas? O recato, a moralidade, o respeito e tudo mais. Então, eu sei que aquela pessoa é imoral. E aqui, mais um adendo, não é coisinhas, assim, ele é namorador, eu acho que é um pouquinho namoradeira, eu acho que não é verdade, que, eu sei lá, já vi de biquíni. Não é esse tipo de coisa, é coisas sérias, não é? É aquelas pessoas que são imorais mesmo, preciso ter essa certeza, sabe? É uma pessoa que realmente fica com todo mundo, né? Que é os ficantes. Realmente não é recatada, não é recatado, está mentindo para você. Então a gente precisa falar, olha que condição difícil. Essa é aquela condição certa que você vai perder o amigo. Mas é uma condição que o Hafetz Haim põe. A terceira condição, vamos lá para a terceira condição. Se for possível convencer a parte que está ocultando a informação que a revele, isso seria preferível. Lembram daqueles degraus, né? Primeiro a gente fala, por exemplo, se for numa comunidade. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Sempre são exemplos, né, gente, que eu posso fazer para a gente colocar na nossa vida. Então, lá na comunidade, primeiro tem que estar acontecendo problemas lá. Primeiro eu vou dizer para o líder da comunidade, para o rabino da comunidade. Algumas comunidades Benenot têm rabinos. Então, e todo mundo tem o seu próprio, não é? Então, eu vou lá e falo para o líder. Né? Como numa sala de aula, a primeira coisa a gente conta para o professor o que está acontecendo. Não adiantando a gente falar, a gente vai aos poucos, não é? O melhor de todos seria, o que é preferível é você poder chegar para a pessoa que está omitindo aqueles 3 fatores, que é o que ele está falando aqui, graves sobre si mesma, que ela mesma revele. Um exemplo também verídico, triste e importante, é uma pessoa que tem, por exemplo, e aqui não há preconceito nenhum, porque hoje tem medicina para tudo, tem jeito para tudo, só não tem para morte mesmo. Então, uma pessoa HIV positiva, sabe que é HIV positiva, não tem certeza se está tudo controlado, se essa imunodeficiência ali está controlada ou está inativa na pessoa, se ela está passando, não está tomando os remédios direito, sei lá. Eu sei que ela é. E ela está prestes a se casar com uma pessoa que ama ela, que tem todos os seus desejos de ter uma grande família, com saúde, com prosperidade e tudo. Eu não vou falar. Então, o que é o mais legal aqui? Legal de certo, de bom, não é? É que eu chegue para a pessoa e diga, revele para ela isso, revele para ele isso. Hoje tem maneiras de se cuidar, de ter um casamento perfeito, até muito saudável, com uma pessoa com um problema sério como esse ou outros. Você pode fazer isso, mas é importante que você revele para outra pessoa, para que ela possa se prevenir, para que vocês dois se previnam,
não é? E possam também prevenir que não é 100%, mas pode acontecer de não ter nos filhos, de poder engravidar e tudo mais, de não desenvolver isso. Então, preferivelmente eu digo para ela, se ela disser não, tudo bem, o que eu vou fazer? Mas essa é uma preferência e fica bem óbvio, né? Se foi um exemplo duro, não é? Um exemplo duro. A informação, essa é a quarta condição. A informação não deverá ser exagerada e somente poderá ser dito o estritamente necessário. Então eu sei que a pessoa é raivosa, briguenta, um pouco violenta lá de vez em quando, mas isso aí é muito pouco perto de todas as qualidades que ela tem. Eu chego para você que não me perguntou, né? Estamos falando da pessoa que não foi perguntada. Chego para você e digo, é violenta, não vale nada, quebra tudo, é horrível. Sabe? Já bateu na mãe, bateu no pai. Eu invento, eu aumento, eu exagero. Às vezes a gente exagera até para ter credibilidade, para que a outra pessoa, para assustar a outra pessoa, porque você quer o bem dela. Não pode. Nem por esse motivo, não pode. Você não pode exagerar. Não é pisando no pescoço da pessoa que você vai ajudar a outra ou ela mesma. Não é assim. Então a gente não aumenta, porque aqui já é lachonará, não é? Sem exagerar. Nós sabemos do que acontece na mídia quando as pessoas começam a se envolver e querer falar mal desse e daquele, muitas vezes de relacionamentos, de casamentos. Ah, fulano se separou, fulano não sei o que. Às vezes nem é verdade, não é? Às vezes nem é verdade. Tive que dar um pause porque também estou com vários problemas tecnológicos aqui na luz. Bom, então vamos agora para deixa eu ver qual que é. A quarta condição. A informação não deve... não, minto. A quinta condição. A intenção deve ser evitar uma situação prejudicial e não degradar a parte de que se fala. Mais ainda, deve haver uma possibilidade real de que a informação transmitida não seja ignorada. Foi ignorada quando eu transmiti para o amigo. Ele ignorou e me deixou de ser meu amigo. De modo que a finalidade construtiva seja realizada. Quer dizer, qual é a sua intenção, Sharon, de dizer isso? Boa, né? É para evitar uma situação prejudicial? É para evitar uma situação prejudicial, uma infelicidade futura, realmente é essa. Então, não degradar a parte de que fala. Eu não posso degradar a parte da qual eu estou falando. Não é mais ainda, deve haver uma possibilidade real que a informação transmitida não seja ignorada. Eu conheço essa pessoa para a qual eu vou falar esta, eu conheço. Eu sei que ela ignora o que o outro deixou de dizer, mas eu conheço ela. Eu tenho aquela credibilidade, ela acredita em mim, então eu tenho chances de que essa informação não seja ignorada. Pasmem que eu conhecia esta pessoa há mais de 10, 11 anos. E sim, a informação foi ignorada. Eu vou falar aqui uma coisa que eu não quero de maneira nenhuma que pareça vulgar ou chula, mas nós sabemos, no dito popular, né, principalmente quando se fala de homem, mas quando a cabeça aqui está aqui, não pensa, né, ou outros lugares pensam, o corpo padece. Assim serve para a mulher também. Quando nós temos as emoções muito afloradas, uma paixão muito forte, já falamos aqui em outros estudos que existe todo aquele ápice hormonal, aquela loucura de hormônios. Nós confundimos às vezes amor com paixão, por isso que é importante todo o processo anterior ao casamento, todo aquele 1 ano para se conhecer, né? Dentro do nosso entendimento Bineinor, seguindo o judaísmo, sem relações, né, sexuais, sem o contato físico, sim conhecendo a pessoa. Aí todo esse momento hormonal, as morangas se ajeitam no caminhão, esses problemas, essas emoções, elas ficam mais estáveis, não é? Então você tem mais chance de que essa informação não seja ignorada. E até mais do que isso, em 1 ano inteiro, não se tocando, né, se respeitando, conversando, se conhecendo, provavelmente você nem vai precisar falar nada para esta outra pessoa, porque esta que está sem relacionamento não vai omitir nada, não vai negar nada, está num envolvimento sério, tranquilo, né, pré-casamento.
Então, olha como é que é importante. Aí nada disso aconteceu, não ficaram aquele tempo se conhecendo. Eu tenho aquela ideia, eu tenho aquela certeza, está claro para mim que vai mudar o resultado. Por isso diz aqui, ó, que a finalidade construtiva vai ser realizada. Então eu falo. Condição muito importante, né? Sexta condição, não pode ser achada nenhuma alternativa realista, a não ser a transmissão direta da informação. Quer dizer, se eu não achei nenhum outro tipo de maneira, tá? De alternativa, que essa pessoa possa vir a saber do que o outro está negando, então eu tenho que fazer a transmissão direta do fato em si. Se tiver alternativas, então não. Sétima e última condição. Todos são importantes, mas olha esse. Nenhum dano indevido será causado informando a parte sobre o problema. Caso haja alguma razão para suspeitar que a parte, ao saber que foi enganada, degradará a outra parte ou procurará vingança de alguma outra forma, não podemos nos envolver. Aqui eu vou mais do que isso e vejam como não é só para os casamenteiros, não é só para 100 anos atrás, nem 200 anos atrás, não, é para os dias de hoje. Então vamos dizer que a pessoa não está cumprindo esse tempo de conhecimento, né? Esse tempo de conhecer o outro sem os envolvimentos e tudo mais. Não conhece e o outro está realmente omitindo coisas que são sérias. Tá, aí esta pessoa está muito, muito, muito apaixonada. Os hormônios estão lá em cima, não é? Ela está cega. Né? A gente diz cega de amor, não é cega de amor, é um pouco de cega de burrice, sei lá, mas enfim, estamos cegos pelos hormônios aqui, cegos de paixão, cegos por aquela pessoa. Você chega e fala, né, sobre este cônjuge, coisas sérias, todas as outras 6 condições estão preenchidas, realmente você precisa falar, né, dar esta transmissão direta. E aí a pessoa, ela ama tanto, ela pensa que ama tanto, ela se sente tão magoada, ela fica tão triste ao ser enganada e tudo mais, que infelizmente não é só o fato dela querer se vingar. Acontecem homicídios aqui, não é? Então agora olha como é moderno isso. Como é moderno isso, como é comum. Às vezes a gente não fica sabendo, mas é. Outra coisa que eu tenho, infelizmente, exemplos que eu já vi. 2 coisas. Matar a pessoa, se vingar da pessoa, ser má com a pessoa, fazer horrores com a pessoa, porque se foi enganada, ou cometer suicídio. Já muda até o semblante. Aqui você tem um assassinato duplo. Você mata alguém e pior, esse alguém é você. Por conta de ter sido enganado, por conta de não ter uma estrutura psicológica, emocional. Infelizmente, essas coisas são muito mais comuns do que nós imaginamos. Então, eu sei que a pessoa está louca de amores. Eu sei que ela é capaz de matar o outro. Eu sei que ela é capaz de tirar a sua própria vida. Eu vou dizer, sinceramente, que o casamento seja ruim pro resto da vida, mas que ela fique viva, né? E não cometa esse pecado horroroso de assassinar alguém, porque ela tem a vida inteira para ajeitar, para corrigir esses problemas, ou não é? Mas a vida em primeiro lugar. Vejam como que parece lá longínquo, mas não é. Isso é coisa muito triste, isso é uma coisa horrorosa. Bom, esse foi o Lachonará, então, do dia 89, informação vital. Agora nós vamos ler uma questão de vida ou morte. Como as coincidências, elas existem sim, nós sabemos que nada é por acaso. Então, as coincidências, elas coincidem, as sincronicidades acontecem, mas não são por acaso. Não é? Porque às vezes a gente fala assim, aí coincidência não existe. Coincidência existe o tempo todo, não percebem? O tempo todo, mas não são por acaso.
são um alerta, né? Um alerta, um start, um alerta, uma indicação, um chamado, né? Uma pista, para coisas que não são do acaso. E este é o subtítulo, uma questão de vida ou morte, que foi justamente o que nós acabamos de falar. Então agora ele vai se remeter a máxima do dia, não é? Eu que chamo de máxima do dia, tá, gente? Ela é um pedacinho que vem do livro, na lateral aqui, ó, vem uma máxima. E essa é importante porque quando reagimos a um ataque verbal, o resultado é outro ataque verbal pior. Então ele vai dizer o seguinte: ao exercer o controle verbal, salvamo-nos de muitos pecados. Muitos pecados. Aí ele vai colocar quais, por exemplo: lachonará, adulação, zombaria e mentira. Olha que pecado, né? Lachonará já sabemos, né? Adulação é uma nojeira, zombaria é triste, né? E mentira é perigosa. Muito. Então, também nos salvamos do ataque verbal. Claro, não é? Porque se alguém vem e me ofende verbalmente e eu prefiro ser o perseguido do que o perseguidor, os ânimos ali vão se acalmando. A pessoa me ofende verbalmente e vê que eu não faço nada, talvez ela fique irada, mas vai ter que se retirar, porque eu não tenho resposta, não é? Então, me salvo disso. Agora, se eu der a vaza ali, eu continuar falando, ficar no bate-boca, vai dar ruim, vai ficar muito pior. Então, há inúmeros benefícios inestimáveis decorrentes do desenvolvimento da qualidade do silêncio. E esse aqui eu gostei muito. Quando nós falamos em qualidade, nós não estamos falando em quantidade. Então você está aí na sua vida olhando para a minha pessoa agora, para a pessoa aqui que vos fala e diz, bom, se é uma elevação assim da pessoa, se é uma evolução do ser ficar quieta, Sharon está regredindo porque fala pelos cotovelos. Não estamos falando de quantidade. Então, quando você pensar assim, sim, agora eu não posso falar o que eu penso, eu não posso, então eu não sou sábia, então eu não sou sábio porque eu falo. Mas se Deus deu o dom da fala para nós é para ficarmos mudos, aí nos outros dias lá, 87, 88, diz que sim, não é mesmo? O maior objetivo aqui é nos fingirmos de mudo. Fingirmos de mudo, não sermos mudo. Nós estamos falando aqui sobre qualidade de silêncio. Qualidade de silêncio que a gente vem aprendendo de todos esses dias. O que é uma qualidade de silêncio? O que é um Shmirat HaLashon verdadeiro, que presta, que é construtivo? É aquele que você sabe que hora você deve silenciar. O que você deve de silenciar? Quando você deve silenciar? E para quem você deve silenciar? Por que você deve silenciar? Essas são maneiras de ter um silêncio de qualidade, não de quantidade. Se na sua vida aparecem oportunidades ou momentos que você tem que falar, não pode silenciar de jeito nenhum o dia todo, isso não significa que você fez algo errado aqui. O que você não soube, o que nós precisamos é ter controle verbal, qualidade no nosso silêncio. Não ficarmos mudos, a não ser como nos dias 88 e 87 você tem que ir lá assistir se não assistiu. A hora certa de ficarmos mudos. E ficarmos mudos na hora certa não deixa de ser uma qualidade de silêncio muito da boa, né? As pessoas confiam os seus assuntos privados a uma pessoa que é conhecida por ser discreta, pois se pode confiar nela para guardar segredo. Hoje em dia isso já não é bem assim. As pessoas mais centradas, eu acredito que até as mais inteligentes, não sei, isso aí não serve muito para mim, porque sei lá. Mas enfim, as pessoas mais centradas, elas costumam falar de coisas privadas, se tiverem vontade, né? De fato, tem gente que não fala nada. Para pessoas que elas sabem que são idôneas quanto a isso, que são discretas, então ela vai preferir. Hoje em dia, as pessoas estão contando tudo para todo mundo. A vida está um pouco vazia, os assuntos estão rasos. Quando há uns anos atrás, não muitos anos atrás, as pessoas costumavam ter, eu acho que eu tinha, diário com chavinha. Lembram disso? Quem tem a minha idade aí? Diário com chavinha.
Eu vi que existem ainda, mas eles são bem feinhos, meio fraquinhos, as chavinhas são fraquinhas. Ele tinha uma chavinha, porque o seu diário era o que você ia contar para aquele amigo completamente mudo e vazio, que era o diário, e você ia colocar nele o que passou no seu dia, alguns segredos sobre você, vontades, desejos, coisinhas suas ali. Fechava com a chavinha, quem tinha a chave era só você. Nem mãe, nem pai, nem ninguém ia ler aquilo ali. Hoje, quando a pessoa não curte algo que você expôs na rede social, geralmente a pessoa fica triste. Ela quer contar, ela quer mostrar o que ela está comendo, ela quer mostrar onde é que ela fez o seu último, estica, botox, ela quer mostrar para você onde ela está viajando, se colocam às vezes em perigo, mostrando fotos de lugares caros e tudo mais. Às vezes a pessoa fica sabendo, olha, sabe onde mora, sabe tudo sobre a pessoa, né? Às vezes tem um bandido ali olhando, por quê? Porque as redes sociais são para todos. Né? Sabe que a casa está vazia, sabe que estão vulneráveis, sabe tudo da pessoa. As pessoas têm hoje uma necessidade de abrir este diário e ficar chateadas e magoadas e até depressivas se não houver a curtida ali. Quando no YouTube nós pedimos, e antes de eu ser youtuber eu não entendia muito bem isso, curta, comente e compartilhe, é para o engajamento do canal. Né? Isso precisa acontecer, isso aqui virou uma profissão, né? Nós temos acesso a coisas muito ruins, mas acesso a coisas muito boas através do YouTube, né? Nós podemos aqui aprender, você não precisa comprar o livro, nós estamos lendo, estamos estudando, estudamos inglês, estudamos hebraico, estudamos várias coisas, aprendemos a fazer comidas, muitas coisas no YouTube, a rede social. Então, nesse momento aqui precisa, tá? Aproveita esse momento, curte, compartilha, comenta, tudo mais, né? Mas quando nós estamos falando de rede social, essa curtida é algo muito privado. Essa curtida é um desejo muito forte que o ser que está se expondo quer. Sabe que eu, quando tinha comércio, era o seguinte, que agora não tem mais. Quando eu tinha comércio, uma vez eu fiquei com uma cliente, pode. Vão aprendendo aí com a Lachonará quando nós estamos dando exemplo. Não estou falando nome nem coisa nenhuma. Eu tinha vários clientes que ficaram me devendo uma época lá. Então, assim, ficaram me devendo. Teve alguns que ficaram um ano inteiro me devendo, na verdade. Devendo, né? Para o meu comércio. E aí eu lá zapeando nas redes sociais, na época só tinha Facebook, não me lembro se tinha Instagram, acho que não. E a pessoa estava viajando para tudo que é canto, lugares caríssimos, com roupas maravilhosas e tudo mais. E eu fiquei pensando, poxa, e eu aqui, né? Precisando pagar os boletos, precisando pagar o aluguel, precisando pagar as coisas, comprar produto e tudo mais. A pessoa está viajando, passeando e me devendo, né? Como a gente fala assim, ó, roupa nova e me devendo. Então, essa ânsia de se mostrar, ela é o contrário do que era antigamente. As pessoas não estão mais buscando essa pessoa que é discreta para contar. Eu sei que eu me estendi aqui neste fato, mas ele é importante para nós. A nossa vida virtual, ela é uma vida virtual, né? Nós temos que saber separar as coisas, até onde toda essa tecnologia pode nos trazer saúde mental, física, agregar na nossa vida e onde ela nos suga, Tem uma pesquisa que foi feita, não me pergunte para saber que foi Harvard, quem foi, que eu não sei, sobre crianças de 3 a 5 anos, 3? Gente, eu estou falando de 3 a 5 anos, eu não estou falando de 8, 9. De 3 a 5 anos, uma pesquisa sobre celular, essas coisas. Elas conseguiam jogar os joguinhos, elas conseguiam interagir, tá? Elas respondiam perguntas, elas sabiam tanto esse negócio de curtir e tudo mais, elas sabiam colocar pessoas dentro né, assim, convidar pessoas, elas sabiam lidar como se fosse um adulto 3 a 5 anos, tá? Fizeram uma pesquisa e uma porcentagem muito grande delas sabia tudo sobre aquilo. A mesma porcentagem que sabia lidar com isso não sabia amarrar os cadarços. Taran, taran, taran. Entenderam?
Por isso eu quis dar bastante exemplos. Bom, certa vez, eu gosto de quando vem história. As pessoas confiam, já falei. Certa vez, um homem sábio disse: quando ouço alguém falar mal de mim, fico em silêncio, pois temo que se eu responder da mesma forma, ouvirei insultos piores que os anteriores. Bom, se a pessoa já está falando mal de você e que deu para você escutar, provavelmente se você for falar com ela, ela vai te agredir. Mas agora tem uma outra coisa que também é importante quando nós escutamos, quando nós vemos alguém falando mal de nós. Um perigo que eu considero maior, nós vamos entender. Sempre que uma pessoa é atacada verbalmente e responde da mesma forma, o resultado invariavelmente é um insulto pior. E aí vem Provérbios: a morte e a vida estão no poder da língua. Lembram que Lachonará é considerado como um assassinato. Olha o tamanho do pecado. Por quê? Porque com uma fofoca, olha essas coisas de mídia, com uma palavra mal falada sobre esse, sobre aquele, eu posso realmente causar na pessoa danos irreversíveis, depressivos, suicídios, raivas, coisas fortes ou não fortes com a língua, né? Países se matam, guerreiam por conta da boca, porque é ali que começa. Mas o que eu quero dizer aqui, antes de ler o último parágrafo, é que quando nós vimos lá em cima sobre que nós nos salvamos, quando nós temos o controle verbal de Lachonará, adulação, zombaria e mentira, eu vou dizer aqui para vocês o que é que eu particularmente considero mais perigoso ainda do que o insulto ser pior. Quando você chega, quando você vai perguntar para a pessoa, quando você vai rebater a pessoa verbalmente e ela estava falando mal de ti e ela diz para você: imagina, você interpretou mal, eu não estou falando de você, estou falando de fulano, você é uma pessoa tão legal, gosto tanto de você. Aí ela vem e adula você, ela fez Lachonará, aí ela adula você, aí ela tira você pra boba, pra ridícula, pra sonsa, ela diz não, ela começa a zombar, nós temos a zombaria, pior do que isso, ela mente que não estava falando de você, está uma pessoa perigosa. Então quando você vê que alguém está falando mal de você, o melhor que você tem a fazer é se retirar, nunca responda. E eu sei que é difícil, a gente já teve bate-boca com um monte de gente, eu já, mas a gente precisa ir aprendendo e saber com quem vale a pena. Por exemplo, você trocar algumas palavras, mesmo que se alterem, aí você dá uma equilibrada, mas você tem que se cuidar. Por quê? Porque, e não seja você essa pessoa, você pode ter de volta pior do que um insulto maior. Eu prefiro que me insultem, eu prefiro um soco na cara do que uma pessoa chegar para mim e ser uma aduladora, zombadora e mentirosa. Essa é a lachonarenta de carteirinha, a pior de todas as pessoas. Ela entra no seu recôndito sozinha, na sua vida, e acha que é a melhor pessoa do mundo, mas ela não é. Ela é nociva. Ela faz isso com você, ela faz isso com outras pessoas, então não responda. Prefira ser o perseguido do que o perseguidor. Não é fácil, não é? Não é fácil. Último parágrafo. A língua pode causar dano de uma forma que uma faca não pode. E essa aqui eu tenho paixão por essa história, porque me lembra da nossa máxima inventada por mim mesma, da flecha bumerangue. As palavras que saem da sua boca não voltam para a sua boca. Elas voltam como bumerangue, te degolam. Elas voltam como bumerangue. São flechas bumerangue. Vamos voltar aqui então. A faca pode matar somente por contato direto com a vítima, enquanto a língua pode arruinar alguém a quilômetros de distância. Então, se você enfiar a faca em alguém, você vai matar ou vai lesionar, vai machucar a pessoa. Mas a língua vai fazer coisa muito pior. E aí nós entramos na mídia, nós entramos na parte das redes sociais e de todo o resto. Ou daquele telefone sem fio, daquele lachonará que faz uma rede e deixa a vaca lachonará. O homem foi criado com 2 olhos, 2 orelhas, 2 narinas, mas somente uma boca para indicar que tem a obrigação de limitar as suas expressões, pois o pecado pela palavra pode produzir-se com bastante facilidade e com consequências
de muito maior alcance. Nós sabemos que isso aqui é bem conhecido, né? Nós temos 2 olhos, é para poder enxergar sempre ser mais, uma coisa mais paralela. Nós temos 2 ouvidos também, né? Para dar o equilíbrio, as 2 narinas, nós sabemos disso. Mas essa frase, ela é muito utilizada porque nós só temos uma boca. Nós temos dentes e nós temos os lábios, e isso é o que deve nos segurar, não é? Depois do nosso intelecto. Então, a flecha bumerangue é isso. Palavra maldita que sai da sua boca, ela não volta para sua boca, mas ela volta, porque você vai perder os méritos que você tinha e vai adquirir os méritos daquele ao qual você falou, os méritos negativos, como um bumerangue que volta e realmente te degola. Ficou um pouco difícil. Bom, então aqui quando eu digo a faca pode matar somente por contato direto, enquanto a língua pode arruinar alguém a quilômetros de distância, vamos tirar aqui as nossas mensagens do dia de hoje. Saiba bem o que você vai falar, se você deve falar, que o seu silêncio tenha qualidade. Sabendo de algo grave que você sabe sobre alguém que vai casar, constituir família, entende? Encher este mundo de flores e tudo mais, e você sabe, e é sério, e você sabe que não será ignorada essa sua informação, ela será salutar realmente, é para o bem. Você cumpriu as 7 condições que estão aqui muito bem explicadas. Então, essa é uma mensagem para nós e ela é para os dias de hoje. Você não é um casamenteiro, você não é um conselheiro, você não é aquela terceira pessoa, mas tem um amigo, tem uma amiga, sabe que quando nós nos apaixonamos, ou sei lá, essa coisa hormonal e essa necessidade, essa carência, principalmente nos dias de hoje, ela fica aflorada e você pode ver alguém que você gosta fazendo realmente besteira. Você sabe disso? Então você tem a obrigação moral, e a obrigação aqui mesmo, nas leis do Hafetz Haim, de avisar esta pessoa. Então esse foi o dia 89 de não fazermos Lashon Hará, fazermos Shmirat HaLashon e deixarmos este Shmirat HaLashon com qualidade, não é? Silêncio com qualidade. Se nós precisarmos falar, nós vamos falar. Então, se vocês gostaram, já sabem das regrinhas aí, ai que bom, né? E eu vou ler hoje o Salmo 150, o último salmo de todos os 150 salmos. Vamos lá. Aleluia, louvado seja o Eterno, vinde, louvá-lo em seu santuário, louvai-o diante do firmamento, onde se manifesta seu poder. Louvai-o pela grandeza dos seus atos, louvai-o como deve ser louvado, por sua extraordinária dimensão. Louvai-o com o som de chofar, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com melodias e ritmo, louvai-o com a música de órgãos e flautas, louvai-o com o clangor de símbolos, louvai-o com antissonantes trombetas. Que todos os seres vivos louvem ao Eterno, louvado seja o Eterno, aleluia. Antes que eu me esqueça, qual foi a primeira mensagem do dia ao chegar aqui e dar todo esse problema que aconteceu? O homem pode e deve até planejar, mas a última palavra quem dá é Hashem. Shalom a todos, tenham um maravilhoso dia.